Cartas na Mesa. Ouvintes, as nossas cordiais saudações. Hoje, em Cartas da Mesa, o nosso convidado é o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, a quem, desde já, em nome da Rádio Moçambique, eu agradeço pela sua presença. Sr. Ministro, vamos começar com uma questão incontornável, o Sustenta, que foi lançado em julho de 2020 pelo Presidente da República e foi precisamente na cidade de Teto. O programa Sustenta foi lançado inicialmente numa fase piloto para ser implementado em 10 distritos das províncias da Zambésia e Nampula. Isto foi em 2017. Este programa assenta em 3 pilares, nomeadamente o aumento da produtividade, o financiamento, a organização, entre outros objetivos. Em que medida estes objetivos estão a ser atingidos num contexto associado à Covid-19, o terrorismo em Cabo Delgado, o conflito russo-ucraniano e o cortejo de consequências resultantes destas crises? Muito boa noite aos ouvintes da Rádio de Moçambique. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Bom, em primeiro lugar, acho que a pergunta que faz o Arão Campo já descreve o contexto em que nós estamos a tentar desenvolver a nossa agenda de desenvolvimento nacional. Em menos de 30 segundos falou de 3 grandes crises que o país, não só o país, o continente e o mundo enfrentam: o Covid, o terrorismo, que não é só um problema de Moçambique, é um problema do continente e do mundo, e também agora mais este desafio. Portanto, estamos num período de grandes adversidades para quem governa, num período de grandes incertezas e de grande imprevisibilidade global. Mas dentro desse contexto, e apesar desse contexto adverso, foi possível reunir recursos para, à medida do possível, lançar o Sustenta à escala nacional. Um dos grandes desafios que o país atravessa no setor da agricultura era termos mecanismos de transferência de tecnologia. A nossa primeira grande aposta foi em olhar para a nossa rede de extensão, tentar reestruturá-la, equipar a equipa de extensionistas, criando condições para que eles pudessem desempenhar o seu papel da melhor forma possível. Fazer referência que há sensivelmente 2 anos atrás a nossa rede de extensão tinha somente 1.700 extensionistas de campo. Conseguimos duplicar em 2 anos. Isso foi possível através da mobilização de recursos e a contratação de mais extensionistas, mas não bastava só contratar os extensionistas, era preciso criar condições de mobilidade acima de tudo, porque o trabalho assim obriga. Foram equipados os extensionistas com meios de transporte, nomeadamente motas. Foram também criadas condições de equipamento de trabalho para os extensionistas poderem trabalhar, e foi feita a reestruturação do Instituto, que hoje tem a sua vocação e está orientado e especializado para a gestão de extensão rural em Moçambique. Os desafios para a frente continuam a ser grandes no domínio da extensão, mas estão criadas as condições mínimas para o país ter este mecanismo de transferência de tecnologia, um dos principais mecanismos, que é o serviço de extensão e assistência aos produtores. Este exercício foi feito ao longo destes 2 anos para dar corpo também à principal componente do Sustenta, que é a transferência de tecnologia. Para frente, no que diz respeito à extensão, será necessário continuar a capacitar os extensionistas. Nós queremos elevar a qualidade dos extensionistas. Existe um programa de formação no Ministério da Agricultura intenso, que vai ser contínuo e permanente, que tem início este ano, para termos os melhores extensionistas possíveis ao serviço dos nossos produtores. Na segunda componente, que era o do acesso ao crédito, houve um exercício também grande de mobilização de recursos, e estamos a insistir na mobilização de recursos, porque acredito que os meus antecessores ministros sabem que o facto de se ter dotação orçamental não significa que se encontre o orçamento lá. Todos nós temos que fazer mobilização de recursos, trabalhar com as instituições competentes para o fazer, enquanto formos financeiramente dependentes destes recursos. E assim foi feito. Conseguimos alguns recursos. Grande parte deste financiamento está a ir para a tecnologia que nós privilegiamos, que é o acesso a semente certificada e insumos. Outra parte está a ir para a mecanização.
Devemos estar a fechar agora cerca de 750 tratores, são tratores que estão à disposição dos nossos produtores. E, naturalmente, estamos num processo de segundo ano, com várias experiências colhidas. Estamos a corrigir o que achamos que tem que ser corrigido, mas hoje o sustento é uma realidade. O processo começou, naturalmente, como uma política nova, em que vários atores tiveram que perceber e conhecer o sustento. Ainda estamos numa fase de indução e absorção desta abordagem, mas todos os resultados que estamos a colher são encorajadores. Existe um aumento da produtividade, por consequente o aumento do rendimento, mas também existe sustentabilidade, um grau satisfatório de sustentabilidade do acesso às tecnologias e manutenção do uso destas tecnologias, que esse era um dos desafios, a mudança cultural, mas também garantir que as redes de abastecimento de insumos possam se estabelecer, que esse também é uma das grandes desafios que nós temos. Ouvindo o Presidente a lançar o Sustenta nessa altura, ele definiu, portanto, como desafios tornar o país autossuficiente, tornar o país um celeiro regional e um mercado agrícola internacional. Estes objetivos, em que medida estão a ser perseguidos, Sr. Ministro? Quando lançamos o Sustenta, ou qualquer iniciativa que foi lançada ou está a ser lançada no setor da agricultura, é importante ter consciência de que só podem ser alcançados resultados ou consolidar os resultados a médio e longo prazo. Em todo caso, hoje nós sentimos um grande aumento de todas as culturas, aumento de produção de todas as culturas que estão a ser fomentadas no âmbito do Sustenta. Temos as oleaginosas, que deram um salto significativo, temos as leguminosas, que também tiveram um crescimento confortável, e os cereais, que têm contribuído também para o crescimento do setor da agricultura. Portanto, há claramente um aumento da produção, ainda não na escala que nós ambicionamos, mas é um processo crescente. Existe também a abertura de novas áreas. Nós estamos a distribuir, a gente tem que ter cuidado com as palavras, mas estamos a financiar a mecanização, e os tratores que estamos a financiar, cada um tem capacidade de ir até 100 hectares. Então temos produtores que tinham áreas de 10 hectares, que nós chamamos de produtores comerciais, que passaram a ter áreas maiores. Portanto, a capacidade de explorar áreas maiores com a mecanização tornou-se uma realidade e irá crescer ao longo dos anos. Portanto, para lá caminhamos, para esta ambição de ser autossuficientes, e hoje mais do que nunca, mais uma vez, somos lembrados da importância de ter esses pilares de segurança alimentar bem fortes no país. Então, para lá caminhamos, já estamos a aumentar as nossas exportações agrícolas, e o desejo, o sonho, como se diz, o sonho comanda a vida. Chegaremos lá com certeza a este grande sonho de sermos um celeiro do continente africano. Em que dimensão, Sr. Ministro, é que o Sustenta permitiu que dos aproximadamente 36 milhões de hectares de terra arável que o país tem, estavam apenas em uso cerca de 6 milhões de hectares? Em que medida é que o Sustenta está a contribuir para que possamos aumentar as áreas de cultivo num país rico como é Moçambique? O aumento das áreas é um desafio que tem que ser olhado numa dimensão diferente do Sustenta. Para nós explorarmos as áreas de 36 milhões de hectares, temos que ter uma política de infraestruturação orientada para a produção. Estamos a falar de novas áreas, não só áreas irrigadas, mas também para se poder produzir é preciso construir estradas ou reabilitar estradas, é preciso haver eletrificação. Portanto, não será o Sustenta per si a resolver o problema do aumento das áreas. Mas pode contribuir. Contribui através da mecanização. Essa parte definitivamente tem sido um dos fatores determinantes. Nós conseguimos ter uma área acima de 150 mil hectares em um ano. Portanto, se continuarmos com esta dinâmica, poderemos continuar a crescer de uma forma sustentável, claro. Mas o desafio de aumentar as áreas de produção passa muito por criar mais áreas infraestruturadas para que a disputa entre o pequeno produtor, o grande e outras atividades não aconteça de uma forma negativa. E tem sido, portanto, quais são os passos que estão a ser levados a cabo, passos concretos no domínio do agroprocessamento inseridos no programa Sustenta?
Nós temos o Sustenta é um programa que prevê a integração da agricultura familiar ou pequenos agricultores em cadeias de valor e sabemos a importância que estas indústrias, agroindústrias, têm na cadeia de valor. São mercados preferenciais de acrescentar valor e neste momento nós temos uma fábrica, deve ser das primeiras fábricas com a dimensão que terá a ser construída em Quamba, a ser inaugurada este ano. É uma fábrica no âmbito do Sustenta. Já tivemos 2 inauguradas em funcionamento neste momento de milho em Nampula. Vamos ter, se não for uma das melhores, se não for a melhor, será uma das mais modernas e melhores unidades de processamento de carne em Tete. Dentro em breve acreditamos que entrará em funcionamento. Esperamos que finalmente a indústria de processamento de fruta e manica possa surgir, e comece a surgir ainda este ano. Portanto, nós estamos com, em termos de pedidos de novas indústrias para financiamento, estamos com mais de 250 pedidos. E neste momento estamos com dificuldades. No Choque não está previsto a instalação ou já foi instalada uma indústria de agroprocessamento? No Choque nós tínhamos a indústria, a CAIC, que é a indústria do arroz. O que foi feito foi encontrar recursos para fazer uma espécie de recuperação da fábrica, ou reabilitação da fábrica, mas não é vocação do Estado gerir fábricas e não deve ser desta natureza. Agora estamos a concluir o processo de uma parceria através do regadio do Baixo de Limpopo e do Choque e da CAIC, para termos um setor privado que tenha conhecimento no fomento de arroz e que possa, a partir de agora, pegar na fábrica e pôr a fábrica a produzir. Era uma fábrica que estava já em condições precárias pelo não uso desde a sua inauguração, mas que agora tem condições de começar a processar e precisamos de atingir esta estabilidade que fiz referência, de conferir aos produtores que estão em redor do regadio do Choque e do Baixo Limpopo esta oportunidade de poder colocar os seus produtos lá. Quais são os investimentos colossais que estão a ser feitos na área da construção ou reabilitação de regadios? Eu não diria que são colossais, né? Porque as nossas prioridades estão claras no Ministério da Agricultura, com base naquilo que são os nossos recursos disponíveis. A primeira grande prioridade era mobilizar recursos. E temos uma instituição vocacionada, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, que conseguiu nos últimos 2 anos mobilizar recursos. O processo de mobilização de recursos não é instantâneo e conseguimos dar alguns passos significativos nesse domínio. A primeira prioridade foi requalificar a nossa rede de extensão. Houve um investimento significativo nos nossos extensionistas, na sua capacitação, que vai ser contínua, mas também nas condições de trabalho. Agora, tendo restabelecido este mecanismo, este canal de transferência de tecnologia, temos que priorizar agora a investigação. Para nós, a investigação é o coração da transformação do setor da agricultura. Infelizmente, ao longo das últimas décadas, não foi possível concretizar o investimento que desejaríamos ou que desejávamos fazer na investigação, mas este é o princípio da transformação do setor da agricultura. Portanto, de seguida, depois de transformar a extensão, nós queremos dar um ímpeto muito grande à nossa investigação e só através dela podemos dar saltos. Estamos hoje a viver uma crise de acesso ou de abastecimento de cereais. Se Moçambique tivesse, ou se tivermos este investimento na investigação, poderemos ter condições de ter variedades talvez, é um sonho, né? Variedades deste cereal ou de outros. Temos estudos já feitos, por exemplo, de mandioca, que no passado nós tirávamos 5 toneladas por hectare, 6, passamos a tirar 10, mas podemos tirar 20 investigações já fechadas pelos nossos investigadores. Nossa tecnologia que tem que ser multiplicada e pode fazer a diferença no setor da agricultura. É muito importante a transferência de tecnologia e a modernização da agricultura. Nós temos estado a dar um ênfase muito grande no tema da semente. Historicamente, a revolução tecnológica deu-se nos outros países, nos outros continentes, há cerca de 100 anos atrás. E Moçambique precisa dar esse salto.
mas tem que dar esse salto de forma independente. Não podemos estar totalmente dependentes da importação de tecnologia, temos que ter a nossa própria. E temos cerca de 300 investigadores formados, quadros formados, mais de 1.500 trabalhadores a trabalhar em áreas de investigação que precisam desse apoio, esse investimento. Precisamos de acreditar nestas equipes para que eles possam trazer soluções, desde o milho, a mandioca, a soja, o girassol, todas estas culturas que nos outros países estão com rentabilidades e produtividades altíssimas podem ser alcançadas com adaptabilidade, mas também com investigação agrária em Moçambique. Sr. Ministro, há preocupações que estão a ser levantadas por alguns setores da sociedade em torno do programa Sustenta. São reflexões que eu reputei como sendo importantes, nomeadamente a falta de transparência na seleção dos beneficiários, a inexistência de infraestruturas e de vias de comunicação acessíveis para dinamizar, portanto, a agricultura no país, a falta de garantia de disponibilidade de fundos para o cumprimento das metas do programa Sustenta até 2024. Estas são algumas preocupações com a lei que são colocadas pela sociedade em relação, portanto, à implementação do programa Sustenta. Como é que o Ministro reage a isto? Em primeiro lugar, sobre a transparência do acesso dos beneficiários. Isto é um processo já descentralizado. A nível do distrito, existem comitês distritais que fazem a avaliação das candidaturas, existem critérios definidos de acessibilidade, mas existe a limitação de recursos. Então, é compreensível que haja esta disputa, porque, de facto, quando o produtor ou o agricultor começa a ver que o programa é sério e que dá resultados, a tendência é haver maior aderência. Portanto, existe uma corrida de mobilizar mais recursos para poder responder a mais produtores. Os comitês de avaliação seguem um critério e o critério, por vezes, pode até ser que sim, que se cometam alguns erros no critério de avaliação, mas, no geral, acreditamos isso por conta dos resultados, que grande parte dos produtores estão a cumprir com aquilo que são as suas obrigações. Portanto, acreditamos que esta é a questão. Sobre as infraestruturas, nós estamos a acompanhar e estamos a articular a nossa ação com o Ministério das Obras Públicas. Existe um programa de estradas rurais que são essenciais para nós. Sabemos que não se constrói uma estrada da noite para o dia, temos que ter alguma paciência, continuar a articular e a trabalhar conjuntamente e resolvendo os problemas paulatinamente. Mas há um grande investimento que o trabalho, um grande trabalho que está a ser feito, não só na reabilitação de infraestrutura, mas também a adoção de nova tecnologia de estabilização de solos. Esta nova abordagem está-nos a trazer alguma esperança, porque vai reduzir o tempo vai prolongar o tempo de durabilidade das estradas, vamos ter menos necessidade de manutenções de rotina, mas existe um outro trabalho que também tem que ser feito. Nós acreditamos que a descentralização efetiva da manutenção das estradas pode fazer a diferença. E acreditamos que para lá caminhamos. O programa integrado de estradas que está a ser concebido pelo Ministério das Obras Públicas vai trazer resultados, não amanhã, não dentro de meses, mas a médio e longo prazo vamos ter um país diferente em termos de transitabilidade. A última pergunta que fez referência... Eu fazia também referência à falta de garantia de disponibilidade de fundos para o cumprimento do Sustenta até 2024. Então, se nós vivêssemos num país já com garantias de fundos, acho que o nosso trabalho teria sido quase concluído. Esse é que é o trabalho diário, mobilizar recursos. Infelizmente, não temos todos os recursos ainda, mas temos que acordar de manhã e produzir para poder gerar recursos. Quanto maior for a produção, maior é a receita do Estado também, maior é o investimento que podemos fazer também no setor da agricultura. Infelizmente, não estamos em condições de iniciar programas totalmente financiados, programas a médio e longo prazo, que é o caso do Sustenta. Se tivéssemos já garantias de 2, 3 bilhões de dólares, teríamos uma vida muito mais facilitada. Mas esse é o mundo das ilusões que não existe. Então, tudo depende do processo de mobilização que nós estamos a fazer. A instituição está mobilizada para mobilizar recursos, está a trabalhar nesse sentido. O Ministério das Finanças tem consciência da importância dos programas da agricultura e os parceiros também têm estado a alinhar as suas abordagens. Portanto, estamos confiantes que vamos para a frente. Agora, há um ponto importante sobre a sustentabilidade. Nós estamos a lutar para ter
efetivamente aquilo que nós chamamos de independência ou autonomia financeira. A independência económica ou a interdependência económica no mundo globalizado torna-se um desafio possível, mas que tem que ser olhado nesta perspectiva. Sempre iremos importar, sempre iremos exportar, podemos ter superávites na nossa balança comercial, mas é crucial a nossa autonomia financeira. E para isso o Metical tem que ser mais forte, temos que exportar mais e esse crescimento tem que ser sustentado pela economia real. Sendo a agricultura um setor primário da nossa economia, tudo estamos a fazer para o setor dar a sua contribuição para atingirmos esta autonomia financeira e para temas básicos como segurança alimentar, educação, hospital. Não podemos estar eternamente a depender da ajuda de projetos e de fundos externos. Temos que atingir essa autonomia financeira, dar saltos nesse sentido, e acredito que toda a nossa política para aí caminha. Quando aí chegarmos, teremos um país naturalmente a acelerar o seu crescimento e a dar a volta por cima e a vencer todas as adversidades que temos estado a enfrentar ao longo destes anos. Os alarmes têm estado a soar quase que diariamente em relação a uma crise que espreita, portanto, o mundo em relação aos cereais, isto na sequência da crise russo-ucraniana. Como é que Moçambique está preparado para lidar com esta situação, particularmente no que diz respeito aos cereais como, portanto, o trigo, o milho, entre outros cereais? Já existe uma estratégia interna com vista a minorar esta crise que poderá afetar o mundo nos próximos tempos? Acredito que os moçambicanos e o governo já estão especialistas em gestão de crises, portanto, comentava em modo de conversa com alguém que o primeiro ano funcionamos com recursos do Covid, segundo ano do terrorismo, o terceiro ano vai ser da Ucrânia e da Rússia. Isso para dizer que o governo está calejado já para enfrentar crises. Nós acompanhamos a evolução desta crise, temos estado a monitorar há mais de 6 meses. Fiz referência no ato da campanha de colheita do arroz, que estávamos a entrar num momento de inflação muito alta a nível global e que esta inflação iria chegar a Moçambique. Sendo um país que importa principalmente 3 culturas ou 3 produtos de importação agrícola, são os principais produtos que pesam na nossa balança comercial, nomeadamente o arroz, ainda tem um peso muito grande, os óleos e também o trigo. Estes seriam talvez os produtos de maior pressão no nosso orçamento familiar. O óleo, por exemplo, saiu de $800 a tonelada para $1.800 a tonelada. O arroz também teve um salto não tão grande como o óleo, mas significativo, e o trigo também. Agora, a crise tem que ser avaliada e acompanhada em várias dimensões. A primeira dimensão, do abastecimento. Se existe ou não chance de haver ruptura de estoque a nível nacional. Bom, o Ministério do Comércio está a fazer o trabalho direto de monitoria desta questão. Nós acreditamos que temos trigo suficiente para este ano, não vemos problemas. E próximo ano teremos que continuar a monitorar e a negociar na rede internacional enquanto não produzimos o abastecimento destes commodities, trabalhando sempre com o setor privado. A outra dimensão da crise são os preços, e essa nós já não conseguimos evitar. Neste momento, a transferência da inflação global está a acontecer em Moçambique e, portanto, tem sido um peso muito grande para o orçamento das famílias, mas também tem pressionado bastante a nossa balança comercial, as nossas reservas líquidas internacionais. Portanto, está o Estado sob pressão, estão as famílias sob pressão e temos que encontrar formas de sacudir esta pressão. E a única forma de sacudir esta pressão é continuar a produzir. Não temos outra alternativa. Intensificar todos os programas de produção, valorizar a nossa produção para podermos ter receita também externa para equilibrar e saber onde podemos mitigar, e sempre que possível, e aí é muito importante deixar esta mensagem, os pilares das contas públicas que o governo gera estão-se a consolidar, por isso continuamos a ter um país, apesar destas pressões todas, conscientes do sofrimento que muita gente está a passar e ter que ajustar as suas vidas. Os pilares são sólidos e logo que possível acredito que iremos encontrar soluções para poder também mitigar esta subida de preço, mas olhando sempre naquela perspectiva de sustentabilidade.
É verdade que o que faz o peso no custo de vida é o custo dos bens, mas ao mesmo tempo o rendimento tem que subir. Nós temos que olhar nas duas perspectivas. No setor da agricultura o rendimento está a subir, porque eu tenho dito como Ministro da Agricultura, quando se pergunta a um produtor de milho se a agricultura vai bem ou não, o critério dele é saber se vendeu o milho mais caro possível. Quando se pergunta a quem consome a farinha de trigo ou de milho na cidade, qual é o critério para avaliar se a agricultura vai bem, é se o preço do milho está baixo. E aí 80% dos moçambicanos estão na situação de querer que os preços subam, porque são produtores agrícolas, não é? E de certa maneira, dentro deste equilíbrio que tem que ser gerado, faz sentido que os preços, que o rendimento das famílias da maioria dos moçambicanos subam, sem pôr em causa, naturalmente, o equilíbrio nacional que nós precisamos de manter e a sustentabilidade de todos os moçambicanos. Estamos a chegar ao final da primeira época da campanha agrícola. Gostava que, de forma resumida, o Sr. Ministro fizesse um balanço. Como é que estão a correr as coisas no terreno? Bom, em primeiro lugar, houve um esforço muito grande dos nossos produtores nesta campanha, um aumento de áreas. A campanha no geral correu bem. Tivemos províncias que tiveram desafios climáticos. As zonas semiáridas de Gaza continuam a ser um problema. As culturas, a ausência de chuva e as culturas continuam a representar um problema. Tivemos áreas onde a chuva, a precipitação caiu fora do tempo, janeiro, fevereiro, por conta da laninha, que continua a ter o seu impacto, mas acreditamos que vamos cumprir com aquilo que são as metas. Este ano, para ter a dimensão, acredito que o consumo de semente subiu em mais de 30%. E a semente é a tal tecnologia que faz os milagres que acabamos de fazer menção. Portanto, estamos convencidos. Algumas culturas, naturalmente, não irão crescer conforme nós prevíamos. Tivemos o problema das bananas em Nampula. Apesar de ainda não ser público, acreditamos que a situação fitossanitária do país foi melhor, tivemos menos pragas ou conseguimos gerir melhor as pragas. Portanto, apesar de ainda ser preliminar o balanço, qualquer tipo de balanço que possamos fazer, temos consciência de que acreditamos que vamos continuar a crescer. Os dados do primeiro trimestre já mostram um crescimento do INE, 4,2%. Não é o período que marca mais ou que tem maior impacto no nosso crescimento, mas mostra que o setor continua a crescer. Na recente visita que o presidente Filipe Nyusi efetuou ao Ghana, chamou a atenção para o facto do presidente ter manifestado alguma preocupação em relação às exportações, dizendo mesmo que, nesta visita ao Ghana, Moçambique pretendia aprender do Ghana como dinamizar as exportações. Como é que Moçambique está a caminhar nesse sentido? Penso que nós temos tido o privilégio e a sorte de ter um presidente que faz esta diplomacia comercial, abre rotas comerciais e, de certa forma, está a preparar o caminho para o crescimento que o setor da agricultura vai ter para começarmos a exportar. E é mais do que simplesmente colher experiência destes países. É perceber os mecanismos de comércio, e no Ghana foi um dos exemplos, o comércio dentro do continente africano. Acho que é uma das linhas que o presidente Nyusi tem defendido, é que temos que fazer maior comércio entre nós e nós defendemos uma linha para vários produtos, nomeadamente o óleo, por exemplo. Se a região austral decidir produzir óleo entre nós e comercializar entre nós, cortamos a dependência de importação de óleo que vem de outras paragens. Portanto, temos tido este privilégio e é uma preocupação que tem que existir. O nível de comércio entre países africanos é talvez dos principais obstáculos ao desenvolvimento económico que o continente tem. Então não podemos simplesmente encontrarmos-nos como africanos para falar da nossa cultura, que é das melhores, da nossa história, que é uma história magnífica de libertação do continente. Temos que fazer valer com o comércio entre povos africanos e fazer esta diferença. Mas qual é o peso, portanto, das exportações na balança de pagamentos de Moçambique, o que se exporta ao nível do seu setor que dirige, Sr. Ministro? Sim. Nós estamos com exportação de cerca de 800 milhões este ano. Acreditamos que vamos chegar aí. Mas temos um déficit na balança comercial agrícola.
cerca de 500 a 600 milhões, não tenho o número exato, vai variando. No primeiro trimestre já exportamos mais do que no trimestre passado. Acreditamos que em 2 anos, e esse é um dos compromissos do Sustenta, 2, 3 anos, até 2024 poderemos ter uma situação muito melhor em termos de balança comercial. Mas as oleaginosas estão a ter um impacto muito grande e as leguminosas também, feijões, estamos a exportar muito feijão, buer e outras leguminosas. O gergelim tem sido um produto de alto rendimento para as famílias e de exportação também. A soja tem sido um produto de alto rendimento. Apesar de ainda importarmos um pouco de soja, estamos também a exportar. Portanto, o caminho é por aí. A banana, apesar desta quebra, tem sido um produto de exportação. Tivemos quebras no tabaco, que era um produto de exportação, ou uma redução pequena, mas o equilíbrio da balança comercial não se faz só com quantidades, também faz-se com valorização da cultura. Por isso, o processo de escolha da cultura, a valorização destas culturas tem sido determinante para a inversão da balança comercial agrícola, que no nosso entender está no bom caminho. Teremos o resultado do primeiro semestre dentro de semanas, que irá dizer, nós acreditamos que irá confirmar esta tendência. Recentemente o Governo tomou decisões importantes em relação ao algodão, relativamente ao preço do algodão. Qual é o impacto junto dos produtores em relação a estas decisões tomadas pelo Governo? É só fazer o cálculo. Por vezes é difícil fazer entender a quem vive nas zonas urbanas o que significa um aumento de rendimento de 30% do seu salário no campo. Então, as famílias tiveram um período de oscilação de preço. Um ano, e é um produto muito volátil, um ano o preço está em cerca de 23 meticais e quando assim foi o governo decidiu subsidiar, subir para 25 meticais. O outro ano está a 28 e este ano a tarifa o preço estaria em 38. O que nós acordamos com os produtores, e acho que isto é que é inédito, foi a constituição de um fundo de estabilização do preço com os recursos dos próprios camponeses. Portanto, o preço vai ficar a 32, ficou a 32, que significa um aumento de 35% do rendimento dos camponeses. Estamos a falar de 150 mil famílias, estamos a falar de 800 mil moçambicanos, que veio o seu rendimento a subir a 30%. É como se eu tivesse a subir o salário em 30%. Mas com uma particularidade, não é uma subida esporádica. Com as reservas que vão ser feitas através deste Fundo de Estabilização, próximo ano, estes produtores podem contar com um preço parecido com este que foi definido este ano. Então temos 1, 2, 3 anos de estabilidade de preço e talvez para podermos estabilizar o preço por aí, se tudo correr conforme nós prevemos. Qual é o diagnóstico que faz em relação ao setor do açúcar? Um setor que foi abalado recentemente aqui em Chinavane, na província de Maputo, por uma manifestação dos trabalhadores. Como é que estamos a caminhar nessa direção em relação ao açúcar? Não, o açúcar é um setor que teve um crescimento histórico muito grande. É das culturas que nós trabalhamos bem no passado. Conseguimos ter a cadeia de valor a funcionar. O que o setor do açúcar precisa agora é de crescer em termos de quantidades. As indústrias não estão a processar o que deveriam estar a processar em termos de capacidade. Então, o entendimento que nós temos com os produtores é criar programas de fomento e financiar estes programas de fomento de açúcar para aumentar as suas áreas. Portanto, acreditamos que está ali um potencial por explorar enorme. Depois, o que fechamos é que temos que começar a explorar o açúcar noutra dimensão, também de combustíveis, do etanol, em Moçambique, conforme está-se a fazer no Zimbábue e nos outros países aqui na região. Portanto, temos ali potencial para continuar a crescer. No que diz respeito aos desafios de salários, nós estamos de acordo que o salário na agricultura ainda é muito baixo, o salário mínimo. Temos estado a fazer um esforço muito grande com os sindicatos para explicar aos sindicatos que o processo de regularização e aumento de salário tem que ser gradual. Não temos como fazer subidas abruptas, mas mesmo assim o que estamos a conseguir já é extraordinário, com subidas de 10%, 15%. Portanto, há condições que têm que ser criadas para os trabalhadores, mas também temos que estimular o patronato, não? E o patronato está a trabalhar em proximidade, em harmonia, para resolvermos este desafio de maior equidade e de maior justiça salarial, que é um problema histórico da agricultura
uns anos atrás era dos setores que tinham o salário mínimo mais baixo. Mas a boa notícia é que no setor da agricultura o patronato não está a aplicar o salário mínimo da agricultura. A maior parte deles estão com salário muito acima do salário mínimo. Portanto, esta compreensão e diálogo em termos salariais está a acontecer. O problema que tivemos em Choco é distinto. Tem a ver com outras abordagens que não tem a ver somente com o salário. Tem a ver com a relação entre os trabalhadores e o patronato, que chegou a bom porto, felizmente. Ministro, vamos dar a possibilidade dos ouvintes interagirem consigo para colocar preocupações, sugestões. Nós temos 3 linhas telefónicas disponíveis, nomeadamente o 82 30 00 559, eu repito, 82 30 00 559. Temos igualmente o 87 16 54 901, eu repito, 87 16 54 901, e finalmente temos uma linha fixa que é o 21 42 82 25, 21 42 82 25. É através destas 3 linhas telefónicas que os ouvintes podem participar hoje no programa Cartas na Mesa. E o nosso convidado é o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia. Ministro, falemos agora da questão da reestruturação do setor das amêndoas. Quais são as principais reformas que foram feitas neste setor? Em primeiro lugar, nós tínhamos aquilo que era o Incaju, que estava especializado somente na castanha de caju. Para a otimização de recursos e para podermos também aproveitar toda a experiência que esta equipa tem no tratamento de amêndoas, foi transformado o Instituto de forma que eles olhassem para mais amêndoas. E uma das amêndoas que tem mais crescido é a macadâmia. É verdade que o investimento público ainda não foi significativo, mas pelo menos existe uma organização, um diálogo e uma monitoria com os produtores de macadâmia. Eles estão organizados em associações. Estamos num crescimento porque as árvores estão a atingir maturidade. As árvores da macadâmia precisam de entre 3 a 7 anos para poderem produzir. E este registro tem sido significativo. Portanto, a reestruturação do Instituto para orientá-lo a mais amêndoas, ele já tinha essa vocação, mas foi uma mudança cultural que nós estamos a tentar impor. Peço desculpas, nós temos o primeiro ouvinte. É o ouvinte Alberto, que nos fala a partir daqui da cidade de Maputo. Boa noite, já está a participar? Sim, boa noite. Aqui é Alberto, em Niassa. Sim, pode prosseguir, peço desculpas, está a falar do Niassa, sim? Sim, muito obrigado por ter dado a palavra e ouvir ali o Sr. Ministro. Eu queria saber a política atual mais incentivadora para a nossa área da agricultura, para os pequenos agricultores que pretendem entrar numa agricultura moderna, no aumento da sua produtividade e extensão de produção. O que o Ministério da Agricultura tem incentivado para esses agricultores aí? E outra segunda pergunta, queria saber sobre a questão da semente. Essa semente que o projeto Sustenta tem canalizado para os agricultores. Como é que os pequenos agricultores podem ter ou podem adquirir essa semente aí, uma semente certificada, para uma vez que a Sustenta ainda há um pouco de déficit em algumas áreas para aquilo que são os seus serviços. Como ter essas sementes? Qual é a loja onde podemos adquirir essas sementes certificadas? A terceira pergunta está relacionada com a parte dos extensionistas. Extensionistas têm uma parte que eles abrigam os serviços, mas tem outros agricultores que ainda não se beneficiam dos extensionistas. Então, quais são as políticas para as próximas épocas para que mesmo aquele último agricultor se beneficie dos extensionistas? Muito obrigado.
Muito obrigado, ouvinte Alberto, que nos fala do Niassa. A educação, temos o ouvinte Faisal José, que nos fala a partir da cidade de Maputo. Boa noite, já está a participar? Boa noite, ao moderador e sou excelente, senhor ministro, e a todos os ouvintes. Na última reunião houve a nível de... Peço desculpas, não conseguimos ouvir perfeitamente. O ouvinte Faisal, estamos com dificuldades em ouvir. Não conseguimos ouvir definitivamente. Peço imensas desculpas. O ouvinte Faisal pode voltar a ligar. O programa continua até 21 horas. Poderá colocar, portanto, preocupações, sugestões ao Sr. Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o Ministro Celso Correia, que é o nosso convidado esta noite aqui no programa Cartas na Mesa. As nossas linhas telefónicas continuam disponíveis, nomeadamente 82 30 00 559. Temos também 87 16 54 901 e finalmente temos o 21 42 82 25. São estas três linhas disponíveis. O Ministro pode concluir o seu fio de raciocínio em relação à reestruturação do setor das amêndoas. Não, fazia referência que houve esta mudança de abordagem, mas também não deixamos de olhar para o setor do caju. Em 2019, o caju já atravessava, em particular o setor da indústria, não o setor produtivo, uma crise de algumas indústrias que estavam altamente endividadas e tiveram ciclos negativos de comércio, duas grandes indústrias. O problema do nosso caju, castanha de caju, tem a ver com a necessidade de melhoria da sua qualidade. Peço uma vez mais desculpas, Sr. Ministro. Ouvinte Gulamanda, que nos fala a partir da Zambésia. Boa noite. Muito boa noite, o nosso jornalista Arão Quando. Boa noite, o nosso ministro que está lá no estúdio, e bem-vindo. E não esquecendo também, boa noite, o diretor da agricultura do distrito do BR, que é Moçambique Talipo. Por favor, senhor ministro, eu tenho uma questão. A questão é, o arroz que nós produzimos aqui no nosso país, será que costuma ser transportado nos outros países? Por que eu lanço essa pergunta? Aqui em Moçambique, estou a ver muitos arrozes saindo em outros países. Obrigado. Dixon Gulamanda Kubula Der, Zambésia. Muito obrigado pela sua participação, ouvinte Gulamanda, que nos liga a partir da província da Zambésia. Continuamos com as nossas linhas telefónicas disponíveis. A indicação temos novamente o ouvinte Faisal, que nos fala da cidade de Maputo. Boa noite uma vez mais. Bom dia, boa noite. Sim, já está a participar. Eu dizia na minha primeira tentativa de intervir que na última reunião que tiveram os governadores a nível do centro, Sua Excelência, Sr. Governador Pio Matos, levantou uma preocupação ligada à agricultura que concerne ao fato de os produtores, quando chega a época de venderem os seus produtos agrícolas, em algum momento não conseguem vender tudo aquilo que produziram. E isso faz com que eles tenham perdas irreparáveis. E Sua Excelência, Sr. Governador, colocava a hipótese de, no caso desses produtores não ter o sucesso na venda desses produtos, o Estado, o governo, devia se comprometer em comprar esses produtos para que não haja prejuízos para o agricultor. Queria perceber da Sua Excelência, Senhor Ministro da Agricultura, qual é o tratamento que está a ser dado a esse aspecto, se já está a acontecer e se não está a acontecer, como é que pode se salvaguardar a produção dos produtores agrícolas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, eu nasci após a independência, vivo cá na capital, desde a minha infância até cá, tenho consumido produtos agrícolas que vêm da África do Sul.
E a pergunta que eu me coloco, para quando é que nós iremos parar de depender quase que 100% de produtos agrícolas vindos da África do Sul? E digo isso por quê? Porque quando a África do Sul não produz batata, o mercado de desempenho ressente-se dos preços, começam a subir. A pergunta que eu faço, será que Moçambique não pode produzir batata para sustentar a capital? Essa é que é a minha questão e peço imensas desculpas se ofendi a alguma sensibilidade e muito obrigado. Muito obrigado, creio que não ter ofendido nenhuma sensibilidade. Eduardo Mendes é o ouvinte que nos liga agora a partir de Lixinga. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, já está a participar. Eu gostaria de emitir algumas consultas ao senhor ministro aí, porque o que está acontecendo é que a gente pode ter interesse de querer entrar nesse programa de sustenta, mas exatamente a instituição onde a gente pode dirigir para poder ter algumas informações, a gente não consegue localizar. A gente vai nas direções de agricultura, a gente não tem tido informações exaustivas. Agora, quais são os mecanismos para a gente conseguir localizar esses serviços onde funcionam? Tem dificuldades de localizar os serviços da agricultura para colocar as suas proposições? A ideia é essa? Em relação a esse programa de sustenta. Pois, creio que o Sr. Ministro percebeu a sua preocupação. Muito obrigado pela sua participação. Vamos atender o último ouvinte para permitir que o Sr. Ministro Celso Correia possa responder às questões que estão a ser colocadas pelos ouvintes. Ouvinte Eduardo, boa noite. Sou Eduardo Salmão Moiano, falo daqui do Parque das Zonas Verdes. Eu agradeço ao programa Cartas da Mesa e o ministro Celso Ismael Correia. Eu só venho agradecer ao senhor primeiro-ministro, ao senhor ministro, desde a Operação Tronco, e a agricultura está num bom ambiente. Só para agradecer também a Rádio Moçambique que tem dado sempre boas coisas, dado todas as notícias que falam sobre a agricultura, todas as coisas que acontecem no país. Muito obrigado, boa noite. Uma continuação de cartas na mesa. Muito obrigado, ouvinte Eduardo. Sr. Ministro, peço para que conclua, portanto, o seu raciocínio em relação à questão das amendas, para depois entrarmos nas questões levantadas pelos nossos ouvintes. Bom, sobre as amêndoas, fiz referência que temos estas duas em franco crescimento, particularmente a macadâmia. A nossa expectativa é continuar a crescer, queremos trabalhar próximos do setor privado para atrair maior investimento. A macadâmia é uma cultura que tem maior aderência da agricultura comercial. E aí acreditamos que dentro do pacote de estímulo e revisão dos impostos que vigoram, a política fiscal que vigora no setor da agricultura, iremos atrair ainda mais investimento para este setor. Mas no caso da castanha de caju, temos muitos familiares, ou agricultura familiar que faz caju. E um dos grandes desafios tem sido, naturalmente, abastecer a indústria, mas ao mesmo tempo assegurar um bom rendimento destes produtores. A título de exemplo, quem produz castanha de caju em Moçambique vende a tonelada 44 meticais, na Tanzânia estão a vender a 60. Portanto, é preciso ver que aquele que produz tem que sair da pobreza alimentar, acima de tudo, tem que ter aumento de rendimento. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos da indústria porque ela emprega e ela transforma e acrescenta valor e exporta também. Portanto, há um trabalho que tem que ser feito. Ainda não foi possível criar um fundo de resgate das duas ou três indústrias que estão numa situação de aflição. Temos outras que estão a surgir e estão a crescer, mas logo que for possível fazer esse trabalho com estas indústrias, assim o faremos, sempre privilegiando em primeiro lugar, naturalmente, a aproximação deste setor industrial da castanha de caju à banca. Mas a produção da castanha está a crescer, este ano deve crescer 5%, da macadâmia um pouco mais. Temos que salvaguardar o mecanismo de exportação, porque ainda temos muita informalidade na saída deste produto e temos que continuar a fiscalizar
enquanto vamos tomando medidas fortes de renovação do nosso casual. Estamos a fazer um processo de disseminação e todos os anos estamos a pulverizar o nosso casual para aumentar a qualidade e a produtividade destes, e acreditamos que isto tem sido a razão e motivo para este Instituto estar a registrar os crescimentos que está a registrar. Em relação às preocupações dos nossos ouvintes? Temos aqui, em primeiro lugar, a política dos pequenos produtores. A nossa primeira prioridade ao longo destes 2 anos foi os pequenos produtores. Ainda não alcançamos todos, temos cerca de 4 milhões a nível nacional. Acreditamos ter alcançado até agora 400 mil, estamos a falar de 10% deste universo, portanto os outros têm razão de estar ansiosos para que as soluções cheguem a si, mas já começamos, e este foi um processo difícil, mas que já está a acontecer. Em termos de semente, há uma pergunta que o Alberto do Niassa faz, que é uma pergunta lógica. Nós não temos uma rede de retalho a nível nacional que dê cobertura para que o produtor possa ter insumos na sua aldeia, ou na sua vila, ou no seu posto administrativo. Portanto, a rede de retalho de insumos ainda é muito precária e nós estamos a tentar estimular para que o setor privado aproveite esta demanda ou esta procura destes insumos para poder estar lá. Portanto, o que estamos a fazer dentro deste programa é fazer entregas que saem da capital provincial para os sítios mais recônditos do país, onde estão os nossos produtores, para poder fornecer estas sementes. Temos uma política de semente de qualidade, sim, mas que neste momento está restrita àqueles que têm acesso ao sustento. Esta pergunta deste ouvinte não resulta de um déficit de informação, sobretudo nas comunidades, em relação, portanto, aos objetivos que o Sustenta está a perseguir? Conforme iniciei a minha intervenção, é um processo contínuo, mas importa referir a pergunta do Eduardo Mendes. Quem está a fazer a gestão do Sustenta neste momento são os SEDAIs distritais. Antes de ontem lançamos em 66 distritos a primeira chamada. Portanto, todos têm 30 dias para se dirigir aos SEDAIs distritais e lá vão encontrar formulários, vão encontrar informação relevante para quem quer ter acesso. Portanto, poderá, em Niassa, acredito que praticamente todos os distritos estão cobertos e é lá onde a informação tem que ser levantada. E a nível de Cabo Delgado, quantos distritos estão cobertos, tendo em conta, portanto, a situação de terrorismo? Cabo Delgado mereceu uma atenção distinta ao longo dos últimos 2 anos. O que nós fizemos foi acionar a nossa abordagem, aquilo que a gente chama de sustento emergência. Não introduzimos um modelo parecido com o das outras províncias, foi distribuição de insumos, praticamente, num regime de 2 anos, circular, para famílias que estavam deslocadas, mas também para famílias que acolheram os deslocados. Se calhar foi um dos maiores investimentos em termos de insumos que foi feito, em termos de concentração de insumos. Estamos a falar de cerca de 80 mil famílias que receberam insumos. Então, o Cabo Delgado neste momento está com um dos maiores crescimentos de produção. E aqui queria deixar uma palavra especial às famílias e os agricultores de Cabo Delgado que superaram as expectativas. Mesmo em condições de desgaste natural por causa da situação de insegurança e que se gerou nos últimos anos, aproveitaram esta nova vaga de estabilização que foi conquistada em algumas partes da província para retomarem o trabalho e lançaram as sementes, tomaram conta das suas produções e hoje a colheita deve estar agora a começar. Portanto, a abordagem do Sustenta tem sido distinta. Temos lá alguns blocos produtivos que funcionam no modelo que tem sido aplicado no país todo, mas por razões óbvias não desenvolvemos a mesma abordagem, desenvolvemos uma abordagem de emergência para estas famílias. Mas tenho aqui também a pergunta sobre o arroz do Gulamanda da Zambésia. Houve uma nova fabriqueta que foi aberta agora de arroz na Zambésia, mas temos uma que está disfuncional, conforme mesmo esta de choque estava desligada. Mas o que vai acontecer com o arroz, e nós pretendemos fazer um programa de arroz a nível nacional, vamos ter a inauguração do novo centro de investigação do arroz na Zambésia. Queremos usar a experiência que deu certo na província de Gaza, que é o nivelamento de terras, mas num programa já integrado a médio prazo de produção do arroz. Ele perguntou se o nosso arroz sai para fora.
Bom, nós estamos a produzir arroz aqui na Zona Sul e na Zambésia também, Sofala também, que é maioritariamente consumido pelas famílias, da mesma forma que consumimos o milho pelas comunidades. Mas já temos processamento de arroz, não em escala suficiente para começarmos a exportar. Mas acreditamos que o potencial instalado pode permitir que, a médio prazo, Moçambique comece a exportar arroz, até porque somos dos países na região com talvez das melhores condições agroecológicas para a produção de arroz e podemos exportar para os países da região. Portanto, há um caminho que tem que ser seguido. Uma das grandes vitórias dos últimos 2 anos é que estimulamos a produção de semente e o país já está a produzir semente de arroz. Estamos confortáveis com o crescimento que estamos a registrar, mas precisamos naturalmente de muito mais. Faisal José, da cidade de Maputo. Talvez esta intervenção foi talvez das mais esclarecedoras, porque ele teve cuidado de falar a capital do país. Normalmente a tendência é nós falarmos da capital como se fosse o país todo, não é? E partimos do pressuposto que os problemas que temos aqui são os problemas do país. Mas ele falou bem, fez menção à perda pós-colheita, que é um dos grandes problemas que nós temos. Não é somente por falta de mercado, também os armazéns que não temos. Estamos com perdas pós-colheita de cerca de 30%. Este ano decidimos distribuir, permitir que os pequenos produtores tivessem acesso a sacos herméticos de conservação da comida para perdurarem mais tempo. Temos que montar a nossa rede de armazéns para poder preservar e poder comercializar melhor. O outro problema é o acesso aos preços. Existe muita exploração dos nossos produtores porque não têm acesso à informação de preços. Estamos também com um programa nesse sentido. Existe muita compra informal, muita chantagem aos agricultores e nós temos que nos aproximar para proteger. Portanto, o Faisal tem razão, mas já existem produtos nacionais aqui. A banana que se consome aqui é nossa. Nós exportamos mais banana do que compramos. Durante um período do ano, que é o período que nos é possível consumir tomate de cá, consumimos de cá. Outra altura do ano tem que ser tomate de estufa, que nós fazemos em pequena quantidade, aí vem da África do Sul. Pode experimentar o arroz do choque, que também já chega a Moçambique. O frango, que está-se a consumir maioritariamente é frango nosso. O feijão, dentro de um mês poderá ter feijão do Niassa, 2 meses, feijão do Niassa a chegar a Maputo em preços competitivos. Portanto, estamos a caminhar. Nunca chegaremos a tal... não existe... São poucos os países que não importam. Nós iremos sempre importar alguma coisa, mas queremos fazer esta inversão e para lá caminhamos. Então o Faisal tem uma visão correta. E depois temos esta questão que foi levantada pelo Alberto do Niassa sobre os extensionistas. Esta é uma visão premente, porque o modelo PITA, que é um modelo adotado por Moçambique há mais de 10 anos de extensão, preconiza que um extensionista deve assistir cerca de, no máximo, 250 produtores, pequenos produtores. No máximo, no limite. E aqui já estamos num limite mesmo máximo. Portanto, com 3 mil extensionistas, não seremos capazes de cobrir 4 milhões de produtores. Nós temos que continuar a aumentar a nossa rede de extensão e chegarmos possivelmente a 10 mil extensionistas, será o ideal para começarmos a dar vazão a pelo menos 2,5 milhões, mas também criar condições para a extensão privada. Sr. Ministro, peço desculpas, o nosso tempo esgotou. Seguramente estaremos novamente aqui na Rádio Moçambique para escalpelizar aspectos relacionados com o seu setor. Estivemos aqui há um ano atrás e hoje voltamos a estar aqui seguramente. Passou rápido, de facto. Muito obrigado. O nosso convidado hoje em Cartas na Mesa foi o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, a quem uma vez mais, em nome da Rádio Moçambique, eu agradeço pela presença. O Jerónimo Ambas esteve nos cuidados técnicos da condução desta entrevista. Arão Coame, boa noite.